tudo bem? Estamos aqui no nosso sexto encontro. Como o mês de outubro passou rápido, hein? Passou muito rápido. E começando com novidades. Esta semana nós vamos ter live hoje, amanhã e vamos ter live na quinta e sexta-feira. São 4 dias de live aí para vocês. Hoje uma convidada que além de mamãe, ela é nutricionista, é uma pessoa muito especial, mãe de 2 príncipes e vai vir acrescentar na vida de cada um de vocês, na minha vida também. Essa nossa relação com o alimento, né? E é tão legal porque a gente junta o que é a nossa paixão, profissão, com o que é a nossa paixão em ser mãe, né? Na dedicação com os nossos filhos. E Fabrícia vai vir trazer este conhecimento além da sua maternidade, a sua experiência no consultório com mães, as dificuldades e os desafios. Então vamos já agendando. Ó, a Fabrícia chegando por aqui. Oi, Fabrícia, boa noite. Estou aqui apresentando você para o pessoal e dando uns avisos que essa semana vamos ter live hoje, amanhã, na quinta-feira e na sexta-feira. Convidados especiais para fechar assim com chave de ouro o nosso... fechar com chave de ouro o nosso mês de outubro, né? Muito aprendizado, muitas mães. Amanhã vamos ter um papai, é o Marcos, vai vir falar sobre a sua paternidade. Eu achei importante convidar um papai, porque nós vamos ter uma visão também do pai, para não falarem, né, que estamos só com mamães por aqui. E vai ter esse papai amanhã aqui. Vou estar divulgando no meu feed o horário, tudo certinho, para vocês estarem acompanhando. Então é isso. Vamos mandando o aviãozinho. Fabrício, antes de eu te chamar, eu vou mandar aqui o convite para as pessoas estarem lembrando da nossa live. Olha, a Aline chegou. Boa noite, Aline. Eu tô aqui mandando o convite, Aline, para as pessoas para virem prestigiar a nossa convidada. Eu tenho certeza que a nossa live vai ser riquíssima, né, com muito conteúdo para aprender, como todas as outras, cada mãe com a sua visão, cada mãe com o seu olhar diferente. Tô mandando aqui, viu, Fabrícia? Vamos lá, vamos mandando, pessoal. Vamos mandar aí o convite para as amigas, para as mamães, para as colegas, cunhadas. Aqui para Val, o pessoal lá de São Luís, o pessoal de Curitiba, chamando todo mundo. Chamando uma mamãezinha aqui já para entender de alimentação, uma mamãe gravidinha. E os papais também, né? Por que não? Vamos lá, mandar aqui para os papais. Tô mandando aqui, Fabrício, nosso convite. Olha só o pessoal chegando. Sejam bem-vindos. Convidar a Michele. Convidando todo mundo. Vamos lá, pessoal. Boa noite, Michele. Ops. O que foi isso aqui, gente? Só um minutinho que eu não sei o que foi que mudou aqui, não. Aí. Orgulho de ser dermato. Olha só o que é isso aqui na minha cabeça. Nem sou dermato. Só um minuto, Fabrícia. Tô mexendo aqui nesses fios para dar uma ajudada aqui. A gente trabalha o dia inteiro, chega essa hora, a gente tá assim, ai, ufa, né? Ai, ai, ai. Olha só, bagunçou tudo aqui, gente. Só um minutinho, Fabrícia, vou estar chamando você. Andressa, boa noite, Andressa. Boa noite, Julinha, princesinha. Yara, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal que tá chegando. Aí, oi, Fabrícia. Oi. Eita, eu mexi aqui, bagunçou tudo. Hoje eu tô assim, eu tô toda atrapalhada. Acabei de chegar em casa. Mas com essa pele, é o orgulho da dermato. Onde é que apareceu isso? Eu fiquei olhando assim, o que é isso, gente? Eu não coloquei esse negócio aqui, não. Olha só, o cabelo molhado ainda. Hoje eu tô assim, pessoal. Eu tô assim, bem, Tá bem em casa linda. mesmo. Fabrícia, boa noite. Boa Que prazer noite. tê-la aqui. Eu tenho certeza que a nossa live já está abençoada. Eu pedi muito a Deus para que iluminasse as nossas palavras, que a gente trouxe. Olha só, tá vendo? Eu pedi muito a Deus que iluminasse o nosso falar, né? O que a gente tem a acrescentar na vida de cada mãe, de cada pai, que a gente sabe o quanto é importante a gente
contribuir com as famílias e a gente vai aprendendo. Eu falei, assim como eu falei, todo mundo vai aprender, eu vou aprender ainda mais com você hoje, eu tenho certeza disso. Nossa, que E aí, responsabilidade. imagina, até parece. E aí você se apresenta para o pessoal, fala quem é você, fala dos seus dois príncipes. Primeiro, boa noite, né? Eu queria muito agradecer o seu convite para poder estar falando de um assunto que eu amo, né? E que cada dia mais eu me encanto mais por essa área da nutrição, né? Eu sou mãe, né, de dois filhos, casada, né, com o Bruno, a gente tem o Rafael e o João Vitor. E o que me levou para a nutrição foi justamente o Rafael, né? Foi cuidar da saúde do meu filho, né? Eu tinha uma outra profissão, trabalhei por muito tempo, mas a saúde dele precisava de mais cuidados. E aqui a gente ainda, na época, não tinha profissionais que atuavam nessa área, e aí eu resolvi estudar, né? Então, aí eu ganhei uma profissão de presente. Cuidei do meu filho, cuido, né? E aí ganhei uma profissão de presente que me encanta, né? E a gente vê as possibilidades da nutrição com esse cuidado, é maravilhoso, é muito gostoso. Eu já tenho uma formação, né, Fabrícia? Você é formada em Direito, né? Isso, sou formada em Direito, eu trabalhei por muito tempo, né? Até quando eu tive o Rafa e durante os 3 primeiros anos dele, quando ele adoecia muito, e aí num atendimento em Belo Horizonte, o médico comentou comigo que os problemas deles são respiratórios, mas que poderiam estar ligadas diretamente com a nutrição, com a alimentação. E eu sempre cuidei muito, eu tive um acompanhamento nesse processo todo, só que nunca desconfiamos disso. Então aí É, começamos a verificar. Né? E foi quando a gente olha, percebeu que várias coisas desencadeavam os processos alérgicos dele. e o quanto é legal aprender, né, Fabrícia? Tipo assim, você, por causa de uma necessidade, você se identificou numa carreira, e aí você, assim, é todo diferencial, né? Todo mundo percebe. Se entrar lá no teu, não precisa, tipo, eu não conheço a Fabrícia, né? Um exemplo. E eu entro lá no teu Instagram, todo mundo percebe que, assim, você realmente faz porque gosta, você faz porque ama. E, assim, essa sua identidade, né? Identificou-se com a situação do Rafael, né? Do teu filho. E aí é que a gente percebe o quanto que a pessoa é profissional, o quanto que ela assim se dedica mesmo, porque vai usar na casa dela e vai usar com as outras mamães, né? É Sim, muito importante isso. porque assim, às vezes, a alimentação ela faz parte do nosso dia a dia. Né? Hoje a gente tem um enfoque comportamental, está muito ligado nisso, mas tem hora que a gente não para pensar sobre isso. Né? É um hábito, é rotina nossa o alimentar. E aí você parar para ver o que você está alimentando e se isso pode estar te adoecendo, mesmo que seja comida de verdade, né? Comida saudável, porque eu não oferecia nada industrializado para ele ainda. Era comida que Fazia mal. era tipo cebola, tipo, eram coisas simples que eu tive que fazer na retirada. E aí é onde a gente entra nos processos alérgicos, as alergias alimentares, né? Que estão todas ligadas nisso e a gente não sabe, né? A gente como mãe, não Engraçado. tem conhecimento. Exatamente. Engraçado que a gente é acostumado com os temperos básicos, que é o alho, a cebola. Você nunca vai imaginar na vida que eles são, para algumas crianças, vão desenvolver uma alergia, né, Fabrícia? Sim, a gente tem O hoje o alho, que é denominado como food maps, que são alguns alimentos que causam desconfortos, né? Então, olha são só. coisas simples, alho, né? Então, assim, é de indivíduo para indivíduo. Por isso que na nutrição, essa questão da dieta, a gente não pode generalizar para todo mundo. Nenhuma prescrição ou nenhuma orientação deve ser igual, né? Eu não posso chegar, imprimir, entregar uma para qualquer pessoa que me procura. Não, tem que ser analisado várias coisas, né? Nós somos indivíduos, né? Somos únicos. E até mesmo dentro de uma casa, a gente tem as diferenças em relação a isso. E a gente tem que ter esse cuidado.
Tem que ter esse cuidado. Engraçado que essa semana passada mesmo, num grupo de WhatsApp, eles colocaram, o pessoal colocou um vídeo de uma mãe, e essa mãe, ela tem uma filha, e aí 10 anos depois chegou o filho. Ela é uma repórter da Bandeirantes até, eu não lembro o nome agora direito. Você chegou a Ela ver? cheguei que um simples exame, né, o teste do pezinho, poderia ter diagnosticado a patologia do filho e onde ele não tem as enzimas digestivas da proteína. E Não isso quebra, né? Não tem a matava, quebra de proteína, né? isso é. E aí isso matava os neurônios dele, né? Então ele tem um problema cerebral Neurológico. por conta disso. Então, assim, É, são coisas explicando um que pouquinho para o pessoal, né, que o pessoal, não sei se alguém já viu esse vídeo, é uma mãe que ela fez o teste do pezinho no filho, no segundo filho, né, quando nasceu, e não foi identificado, não foi, eu acredito que o teste completo, né, Fabrícia? Ela até fala que o se tivesse. SUS, o SUS, ele, o teste do pezinho dele, ele só cobre 6 doenças, 6 patologias, que são as doenças que ele trata. Então, assim, então o SUS ele faz os exames de doenças que ele oferece o tratamento. Então, a gente tem um teste do pezinho completo, que eu acho que são mais de 50 doenças, se não me engano. E aí É. pode verificar várias coisas, inclusive essa, né? Que eu esqueci E o nome aí, da doença, mas ela está ligada a isso, a quebra das enzimas de proteína. de proteína. E aí, a Aline falou que ainda não assistiu, vou te mandar, Aline, o vídeo. É bem emocionante. E ela fala que sempre tem o desejo, né, Fabrícia, de jogar. Ela falava assim: eu vou ter um filho para jogar futebol com ele, para correr com ele, e aquela coisa toda. E o bebê nasceu, ela fez o teste do pezinho pelo SUS, que cobre essas 6 doenças que a Fabrícia está explicando. Não foi o completo, que a gente faz na rede particular, né, Fabrícia? Isso, ele é E particular. aí não identificou essa patologia. E aí, até o leite, né, Fabrícia, que ele, o amamentar destruía os neurônios aos poucos do filho dela. Quando ela foi identificar essa patologia, o que que aconteceu? O filho já não tinha como ter a cura, né? Tinha perdido vários neurônios e ele anda de cadeira de rodas e ele é uma criança com algumas limitações. E É. aí ela luta hoje para que todos tenham acesso a esse exame completo, né? Porque Sim, tem um por uma simples instituto, informação. Ah, tem o o Instituto também. instituto, né, Instituto do Pezinho, uma coisa assim, que está fazendo um baixo-assinado para arrecadar 1.000, eu acho que é 1 milhão, não lembro a quantidade exata, de assinaturas para poder virar lei, né? Para entrar com pedido de lei, para poder o SUS pelo menos ampliar um pouco mais a quantidade de doenças, né? Olha só, pessoal, a importância. E A pode importância, né, salvar vidas, Fabrícia? né? É isso, pode Não salvar pode vidas. salvar vidas. Então, a alimentação é muito importante. E assim, na tua casa, Fabrícia, qual é lógico, você é nutricionista, né? Fala com autoridade, diferente de nós leigos, mas assim, a importância da alimentação na formação da criança como um todo, não só física, né? A questão do manuseio, da apresentação, o que que isso pode estar melhorando ou não no relacionamento familiar? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, Sim, não, porque eu é sei, tudo. eu sei que você atende várias mães, né? E as minhas meninas já são maiores um pouquinho, mas eu lembro da quantidade de dúvidas que eu levava todas as vezes que eu ia ao pediatra, à nutricionista. E aí, assim, o que mais você. Qual é a dificuldade que você percebe mais como mãe e como uma pessoa que atende mães em Tá, relação à eu educação como mesmo do mãe filho? tive e ainda tenho dificuldades, porque aqui em casa eu não sou nutricionista, eu sou a mãe, né? Então é Verdade. diferente, por mais que eu dê informações, eu sou a mãe deles e eles têm essa questão do relacionamento, de aceitação ou não, igual todo filho tem com mãe. Então, assim, eu compreendo. Quando chega lá no consultório e fala, ah, mas é muito difícil, eu sei que é difícil. Eu te entendo. Para mim também é difícil, né? Mas a nossa obrigação é proporcionar, é estar sempre oferecendo. Então, essa relação da comida, ela vem desde quando a gente nasce, né? Então, Sim. a gente começa
no aleitamento materno, então a gente alimenta o nosso filho por 6 meses exclusivamente, e aí tem a questão de autorregulação, que ele já nasce com essa autorregulação, e à medida que a gente vai fazendo a introdução alimentar, e a gente tem que ajudar ele a interpretar essa questão da autorregulação, que é o tamanho da fome e o tamanho da saciedade. E a criança, quando ela é pequena, nós como mães não sabemos respeitar isso, porque a gente quer guiar o tamanho da fome, né? Então, chega, meu filho não come. Aí, quando eu começo a investigar, mas ele come. Ele não come o que você acha que ele deveria comer. A quantidade. Mas ele sabe quando ele está satisfeito. Ele sabe a saciedade dele, né? Fabrícia, isso que tu está falando é tão importante. Eu vou fazer um parênteses agora, se você me permitir, Lógico. porque eu errei muito quando minhas meninas eram pequenas a respeito disso que você está falando. E aconteceu também na casa do meu esposo, quando ele era criança. Eu, quando era pequenininha, o que que acontece? A gente é mãe, aí, por exemplo, a criança sai do aleitamento materno exclusivo com 6 meses, foi o que aconteceu comigo com a Júlia, né? E aí você vai e prepara aquela sopa, a primeira sopa. Eu não sei se tu já ouviu essa história. Aí a gente ansiosa, vai comer comida de sal, aí você faz um prato de sopa, né? Igualzinho, foi orientado, enorme, e assim, com aquele carboidrato, com aquele legume, com aquela proteína, tudo bonitinho, bem Todos bonitinho. os grupos alimentares. Aí você vai dar a primeira colher, o neném cospe. Aí você dá a segunda. Gente, eu fiquei muito, muito, muito triste. Mas, Assim, é um desabafo. mas Foi olha, é o que eu horrível fazer falo com isso. as mães. É porque nós vamos com muita sede ao pote, muita expectativa, tá crescendo, tá... Gente, a criança conheceu só o sabor do leite. Foram 6 meses se alimentando só com aquilo. Então, a gente sempre se coloca no lugar. Imagina você fazendo uma viagem para um lugar onde você nunca foi e a comida é totalmente diferente do que você está acostumado. Qual vai ser a sua É. reação? Você vai pôr na boca, engolir, assim, tranquilo? Comer uma pratada? Não vai. Não, não, Então, não é vai. a mesma coisa com a criança. Então, isso vem desde a introdução alimentar. A questão do cuspir, isso aí não é nem o cuspir mesmo, é a questão que ele está aprendendo a fazer movimentação de língua. Então, ele põe para fora, mas não é o cuspir de rejeição. A rejeição você vê na carinha, quando ele, né, eles fazem assim, caretas mil, que eu acho lindo. Mas eles estão, é tudo novo, é um sabor novo. Então ele vai acostumar. Por isso que o comer é aprendido, né? E cabe a gente ter E, paciência, né? e Insistir, aí, o que que é né? isso? Aí, passando essa fase. Isso. Aí, passando essa fase da papinha, que no caso já aconteceu na minha infância e na do senhor, meu marido, nós Eita, somos meio que a gente foi, assim, a questão, assim, muito importante, Fabrício, a gente mostrar para os papais e para as mamães, porque aconteceu com a gente, e eu fui me dar conta disso bem depois, mas ainda não é tarde, né? Como eu sempre falo, quando você percebe, nunca vai ser tarde. Mas a questão de você comer tudo que tem no prato, e aí sua mãe e seu pai servem o seu prato, e você tem que comer aquilo tudo. E aí alguns pais, não, por amor sim, né? Por não entendimento ainda, e não por mal, obviamente, cria situações de castigo, de grito, e aí vira um verdadeiro tormento dentro de casa à hora das refeições. Eu escuto muito isso, e porque a criança não comeu tudo, porque ela não tomou o copo todo de suco, ou o copo todo de leite. O meu marido fala que quando eles eram, ele e os irmãos eram menores, eles tinham que tomar um copo gigante assim, de leite, assim, ó, desse tamanho, assim, gigantão. E aí é igual você falou, mas o que que a criança vai se satisfazer, né? Com que quantidade, né? Então, nós pais devemos estar atentos, principalmente os pais que têm crianças menores, porque essa questão de forçar a criança, esse relacionamento, eu acho que a Fabrícia vai explicar melhor do que eu estou querendo dizer, esse relacionamento com o alimento, na educação minha como mãe e do pai, vai interferir na vida dele até o final da vida, né, Fabrícia? Porque o relacionamento da ansiedade vai descontar, a ansiedade na comida,
vai olhar aquilo lá, vai se sentir mal em deixar um pouquinho no prato, né? Eu tenho que comer tudo, porque é pecado, porque é desperdício, porque tem gente passando fome. Fala um pouquinho disso, Fabrícia, desse relacionamento, né? Nós viemos, né, nós somos de uma época que a gente teve uma certa até escassez de alimento, né? A gente teve alguns planos econômicos, algumas coisas que teve, né? Isso, então, assim, era desperdício, né? A gente não podia desperdiçar, então a gente tinha que rapar o prato, comer tudo por conta disso. E é isso, inconscientemente, você sabe desse processo todo, a gente reflete nos filhos da gente. Então, a gente repete os atos dos nossos pais com os nossos filhos. Então, hoje, tem uma professora, ela é fonoaudióloga, a Aline Padovani, que ela tem um trabalho maravilhoso em cima disso, que ela, em cima da disciplina positiva, é, o, o, as responsabilidades nossas como pais e as responsabilidades dos filhos. Então, cabe a gente proporcionar, né, escolher o que vai ser oferecido, onde a gente vai comer e o comer. E a criança, ela vai escolher, dentro do que foi oferecido, ela vai escolher o que ela vai comer, o quanto ela Uhum. vai comer e até se ela vai comer. Porque se ela... E quando a gente força, tem essa questão, tem que comer tudo, a criança pôs na boca, não gostou, tem que engolir. Isso a gente tira possibilidades dele de até interesse por experimentar coisas novas. Porque pensa bem, se eu te dou um alimento, te proporciono a possibilidade de descartar, do próxima vez, você fala assim, não vou nem provar, porque se eu não gostar, eu vou ter que comer, para que eu vou provar isso? É melhor eu rejeitar, É pior. É, né? é bem Então a assim. gente Travou um pouco, pessoal? Oi, tá travado, Fabrícia? Acho que aqui. Agora deu. coloca, destravou, eu sempre indico, né? Oriento assim, olha, coloca um pratinho do descarte, que é aí onde ela vai provar, se ela gostar, ela come, se ela não. É por isso que muitas crianças rejeitam frutas, rejeitam as verduras, né? Porque ela está trabalhando aquela questão do paladar, da textura, das cores, e aí ela vai ser obrigada a comer se ela não gostar. Né? Então, isso vai criando. E aí, entre as outras questões, né? Questão do comportamento da família toda. Né? Então, aí são várias coisas que influenciam. Então, quando chega no consultório com isso, a gente tem que analisar essa questão toda. Hoje eu trabalho muito com essa questão comportamental da família, né? Porque não adianta eu só cuidar da criança, eu ter a terapia com a criança, sendo que a mãe quer para o filho, mas ela não faz para ela. E a criança, ela faz o quê? Ela é um espelho, né? Ela nos espelha, ela repete os nossos atos. Então, tudo que eu faço, tudo que eu como, eu estou ensinando para ele, mesmo que eu não dê, mas ele está me olhando, ele está aprendendo com os meus comportamentos. Então, eu, como mãe, antes de ser nutricionista, eu tentei mudar várias coisas, né? Isso vai refletindo. Não fácil é? Não, não é fácil. Mudança de hábito é fácil mesmo. Não é. E a Não. alimentação é isso também, é tudo hábito. E aí a gente vai trabalhando um pouquinho de cada vez, né? O passo, respeitando a criança, respeitando a rotina, sem ser alimentar, respeitando toda a rotina da casa, né? Porque não adianta eu querer, assim, olha, o ideal é isso, o certo é. Não existe certo e errado. Então não adianta eu falar assim, você tem que comer isso, 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 isso. Mas como que é a sua rotina? Quem prepara esse alimento? Que horas que você está em casa? Quem come com a criança? Então envolve tanta coisa e a gente tem que ser muito cuidadosa com isso para não ser sofrido para ninguém, nem para a criança e nem para os pais. Até porque, como a gente falou agora há pouco, vai refletir pro resto da vida, né, Fabrícia? Vai. É uma coisa que a gente sempre fez aqui em casa, e não só em relação à comida, mas em todas as outras situações, né? Porque a criança ela é muito assim, ela gosta de decidir,
né? Ela gosta de decidir, ela gosta, não, foi eu que escolhi, foi, né? O que que a gente faz? A gente sempre tem muita verdura em casa. Eu adoro verdura. E assim, sinto muita falta daquele gostinho de verdura fresca que tem lá no sul, sabe? Descer um pouquinho ali o país, aquele gostinho ali em Minas, lá no Paraná. Eu sinto muita falta desses sabores, né? Eu sinto muito. Mas, peraí, só um minutinho, Fabrícia. Não sei se é meu telefone. Só um minuto, pessoal. É, foi meu Só. telefone mesmo. Ai, meu Deus do céu, desculpa aí. Então, o que que a gente sempre fez? Na mesa sempre tem vários tipos de verduras e a gente dá a opção de escolher até duas, três no dia que elas estão assim bem humoradas. Então, ó, você não é proibido não comer. Proibido não, vamos usar essa palavra não. É, não pode faltar a verdura no seu prato. Não pode faltar. Então ela vai optar ali, eu tenho 4 tipos, ela vai escolher 2. Sempre assim. Ó, você Uhum. escolhe ou eu escolho? Gente, licença de novo, tem um telefone aqui insistindo na hora da live, né? Quem faz ao vivo é assim Quem faz mesmo, ao vivo sem é assim. Senhor Jesus, por essa parte. Então, Fabrício, a gente faz assim, né? Ó, você escolhe ou a mamãe escolhe. Eu ainda falo assim, olha, você pode escolher ou a mamãe escolhe. Não, deixa que eu escolho. Então, tem 4 alimentos, 4 grupos ali de verduras, então elas sempre escolhem duas, né? É, a gente tem o hábito, eu não sei nem se é certo, Fabrícia, mas a gente gosta muito de almoçar com uma banana, né? Um docinho ali junto com a comida. E aí as meninas, elas têm esse hábito de comer também uma fruta junto com a comida, né? A Uhum. banana, normalmente é banana, né? Mas a gente sempre deixa elas escolherem, entendeu? 2 tipos. Pode escolher É, 2 tipos e aí não tá é, tranquilo. E a não mesma é, coisa em relação a quando eram muito pequenas e eu colocava, quando eu ia impor uma roupa, sempre era confusão. Então eu separava 3 mudas em cima da cama, sabe? Ó, Júlia, escolhe. Aí ela escolhia a roupa dela. E na alimentação da mesma forma. é porque assim, eles estão em crescimento, eles estão em desenvolvimento constantemente. E eles querem ter esse poder de decisão. Gente, eles que vão comer, né? Elisa, eu sempre falo, se coloque no lugar. Imagina, vamos colocar, o Sérgio é maior do que você. O Sérgio fala assim, Elisa, você vai comer isso. Ele tem um poder de autoridade sobre você, por exemplo, né? E aí ele te força a comer. Se você não comer, você não sai da mesa. Se você não comer, você não vai mexer no seu celular. Se você Então, a visão da criança é essa. E isso envolve emoções, isso envolve sentimentos. Então, tem a criança que ela realmente tem a dificuldade para comer. Tem a criança que tem a seletividade. Então, assim, isso tudo são questões assim que a gente tem que analisar em consultório. Aí eu ia gastar horas explicando. E tem a criança que só rejeita. Mas ela tem a fase da rejeição também, né? Como nós temos. Então a gente não pode obrigar a comer. Eu antes fiz muito isso. Eu também tinha isso. Tinha regras aqui e tal. Só que os meus filhos, eles não têm essa dificuldade. Não era questão de fase. Não era questão momentânea. Passou como tem hoje. Não, não quero. Hoje é diferente. Como eu respeito. Antigamente eu não respeitava, eu me impunha. Porque nós, como mães, o que a gente tem em mente? Meu filho tem que comer, ele tem que ficar saudável, porque se ele comer, ele não vai adoecer. Então a gente tem isso, mas a gente esquece do lado emocional. A gente adoece o filho pelo lado emocional. Porque a comida, ela envolve várias coisas, não é só. Eu não estou pensando em nutriente. A criança não sabe o que é comida saudável. O que é saudável? Você está me falando que isso é saudável, mas o que é saudável? A criança É bem isso. não conta caloria, a criança não vê o que é carboidrato, o que é proteína, o que é vitamina. Para criança não tem isso. Para criança é comida. E tem que ser. Para a gente tem que ser comida. A gente tem que parar com isso de contar caloria, de vou comer isso é saudável. Não. A gente coma. Né? E aí a gente aprende a abranger todos os grupos alimentares. E aí nós que temos o conceito de saúde, que sabemos o que nos faz bem, o que não faz, e aí é diferente. Mas para criança não. Então, é o que eu proporciono. A criança só vai ter contato com aquilo que a gente proporciona. Então, se ela tem na alimentação dela um excesso de produto ultraprocessado, quem colocou em casa? Quem apresentou isso para a criança? Da mesma forma, se ela come bastante verdura e legumes, quem apresentou? Então, cabe a quem? A nós.
né? Então a gente tem que ter Fabri- esse cuidado. Fabrícia, já não sei se já aconteceu ou na tua casa, ou se você já viu, ou em reuniões de amigos, família, ou até no consultório alguém falou, mas eu já presenciei muito. E até assim, é meio que desespero da mãe e do pai. O que que acontece às vezes? Eu não sei se você já ouviu falar disso. Tá na hora do almoço e tem essa questão que você colocou, de impor a comida, que tem que comer porque senão isso, porque senão aquilo, porque senão não é aquele outro. E a criança não aceitar de jeito nenhum a comida. Mas ela não aceita porque ela já foi acostumada, lógico, pela mãe e pelo pai, mas tipo assim, de uma maneira inconsciente, digamos assim, que se ela não comer a comida, a mãe, por preocupação, ela vai dar um todinho, ela vai dar um iogurte, ela vai dar um biscoito. Então, assim, eu já vi muitas situações da criança não aceitar, não, mas ele é muito pequenininho, ele precisa se alimentar. Ele não aceitou o almoço. E aí a mãe vem com esses outros Para a criança alimentos. comer, a gente O quer que que a que a criança gente coma. faz? Assim, o que que a gente fala para uma mamãe assim que tem esse medo da criança morrer de fome, né? Literalmente. Primeiro que a criança não vai morrer de fome. Né? Então, assim, a gente tem que trazer isso para a mãe. A criança não vai morrer de fome. Quando ela estiver com fome, ela vai te falar Não. que ela está com fome. Né? E a gente tem comida em casa. Nós não somos, né? Vamos comparar com as crianças da África, por exemplo. Né? A gente não vai levar para esse coisa aqui agora. Mas então a criança não vai morrer de fome. Elas sabem fazer aquela chantagem emocional, né, com a gente, porque eles perceberam que o comer é importante para a gente. Porque ele não sabe que é a comida que dá energia, que vai fazer ele brincar, ele correr, ele fazer todas as atividades dele. E a criança não sabe isso. Mas a gente que fala, você tem que comer por conta disso, por conta disso, por conta daquilo, né? Então, como ela sabe, ó, se eu não almoçar, na hora que eu falar que eu tô com fome, minha mãe vai me dar meu biscoito, minha mãe vai dar isso, e é onde os pais começam a comprar aqui, vários alimentos ultraprocessados como compensação para fazer a criança comer. Ele só come isso. Né? Então, você já experimentou entrar com outra coisa? O que você acha da gente fazer isso? Né? Então, isso acontece. E hoje, como eu já estou mais nessa questão comportamental, a gente trabalha como rotina. Né? A gente estabelece, até dependendo da idade da criança, a gente estabelece uma rotina. Olha, café da manhã é nosso costume, né? Porque a gente tem que levar em consideração o que é o costume da família alimentar. Igual eu sou de Minas, né? Você é do Sul. Então, assim, tem coisas que são tradicionais em cada região. Aqui onde a gente mora, no Maranhão, também tem as suas tradições. E a gente tem que respeitar. Então, a gente respeita o costume da família, a rotina da família. Então, de manhã, o que que come? Como isso, como aquilo, como aquilo. Tipo assim, eu nunca, eu não cresci comendo cuscuz, eu não cresci comendo tapioca. Isso não fazia parte da minha rotina alimentar. Hoje, já morando aqui há tanto tempo, entraram e tudo bem. Então, a gente vai nisso. Então, com a criança, a gente informa o que que a gente come naquele horário. E aí é onde a gente decide. Então, vamos supor, lanche. Não, esse horário está muito perto do almoço, a gente vai comer uma coisa mais leve. É o horário de comer fruta. Mãe, tô com fome. Tem fruta. Qual fruta que você quer? Eu posso dar opção. Eu tenho banana, eu tenho laranja, eu tenho tangerina. Dou. Aí ele vai escolher. E aí ele vai achando que ele está fazendo escolha, mas eu ofereci fruta. E dentro das três, ele escolhe. Né? Então, vai muito Dá nisso. opções, né? Dá opções. Agora é o horário de almoço. Com alguns pacientes, a gente cria um quadro, né, com reloginhos. Olha, esse horário, aí ele ajuda ele a marcar o horário, é o horário do café da manhã. O que que a gente come no café da manhã? E aí ele cola, né? A gente faz colagem. Eu como pão, eu tomo leite, eu como mamão, eu como cuscuz, e aí a gente vai colando. Hora do lanche, é isso. Hora do almoço, é isso. E isso aí a gente faz em todas as refeições. Então, vai criando na cabecinha dele que ele Fabrícia, já sabe eu vou pegar um direcionar. fone aqui rapidinho, e depois que entrou a ligação, teu som tá bem baixinho. Só um minutinho, tá? Peraí, só um minutinho. Tá? Voltei. Voltei.
É porque depois que entrou as ligações, está muito baixo. Talvez eu coloque aqui o fone. E aí melhore. Gente do céu, ei, essa pessoa hoje está atrapalhada, Fabrícia. Tá me ouvindo? Acontece, tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo direito. Melhorou? Depois que entrou as ligações, teu som ficou muito baixo. Eu aumentei aqui, mas não... agora eu consigo ouvir bem direitinho. Agora tá ótimo. Eu já falo um pouquinho baixo. Não, fala nada, tá ótimo. Então, Fabrícia, a questão é você estar apresentando os alimentos para ter opções para que a criança escolha, né? Porque assim, a gente tem. Porque assim, a gente tá tão assim, a gente cria a rotina da nossa casa, aí tá aquilo ali, aí nasce a criança. E aí ela entra naquilo ali sem saber o que está acontecendo. É, é. Né? Só que hoje as crianças são muito mais espertas do que a gente era, né, Elisa? Hoje eles Oh, hoje é tudo muito diferente. Então, assim, a gente informa. Por que eu não posso? Olha, meu filho, agora é o café da manhã, a gente come isso, isso e isso. Pronto. Né? E nisso vai em todas as refeições. E aí eu, como profissional, eu respeito a rotina e os hábitos da família. Eu não vou tentar mudar nada radical. Eu vou, olha, então, a gente vê a questão dos grupos alimentares, e aí a gente vai orientando. O que você acha da gente tentar fazer isso? O que a gente pode fazer isso? Mas cada caso é um caso, sim. E né? Fabrícia, dentro ali da, ó, o pessoal aqui todo falando com a Fabrícia aqui, ó, que linda, oi Fabrícia, o Leandro, Carminha, o pessoal todo dando oi para você, Fabrícia. Ó, O essa povo tudo doutora é meninas, chique. olha. Essa Aí doutora tá tá todo chique mundo. demais, gente. Olha aqui. Andréa, ó, um tantão de gente dando oi, viu? Ó, Tem, que olha, legal, o tem, pessoal tem umas prestigiando. amigas minhas de profissão, ó, a Olha que Marielle, legal. que é aí do Rio Grande do Sul, ó. É a Vanessa, que é de Curitiba. Então, Olha só que legal. oi, gente. Muito legal. Fabrícia, e falando em relação, ó, Divinópolis, falando em relação agora ao ambiente familiar, né? Você até comentou agora há pouco que é muito difícil uma criança aceitar alguns alimentos, sendo que os pais não comem deste alimento, né? Ah, eu não gosto de verdura de jeito nenhum, mas meu filho tem que comer porque é saudável. Você até colocou isso. Qual seria a importância da família? Tem até pesquisas já feitas hoje em dia da família estar neste momento, pelo menos em uma das refeições, junto, comendo junto. Assim, como é que você percebe a aceitação da alimentação, a conexão da família em relação ao alimento, né? Vamos colocar, já que eu estou falando com uma nutricionista, né? Vou usar um pouquinho, abusar aqui, essa questão do laço familiar. Porque a gente sabe que o alimento ele une as famílias nas confraternizações, aqui em casa mesmo, quando é no domingo, a gente adora, vai os quatro para a cozinha, e a gente cozinha, cada um faz uma coisa. É sempre um momento de reunir, né? De reunião. Qual é a importância que você vê como mãe, nutricionista, para o desenvolvimento, assim, psicossocial, Tudo. intelectual da É o criança? emocional, né? E o comer, a gente come em relação aos nossos sentimentos. Né? Então, tem um afeto, esse momento de confraternização. Então, assim, igual você falou, tudo envolve comida. Né? Sim. Então, é muito importante. Então, ao mesmo tempo, eles estão aprendendo isso. Eles estão dando esse valor de estar junto com a família. Olha, quando eu era criança, a gente tinha os almoços de domingo. Às vezes era na minha casa, às vezes era na casa da minha avó, de uma tia, alguma coisa. Então, tipo assim, a minha avó fazia um macarrão. Então, assim, eu lembro disso, né? E isso traz marcas pra gente pro resto da vida, né? É, Então, verdade. eu sinto um cheiro, a minha tia Andréia tá aí, ela vai lembrar, ela ainda faz a receita da minha mãe, que é um bolo de amendoim, que minha mãe fazia nos meus aniversários, porque é julho, e ela fazia festa julina, não Ah, era nem festa junina. Então, assim, esse bolo marcou a minha vida, né? Então, quando eu sinto o amendoim, alguma coisa, me traz lembranças daquilo ali, me dá um aconchego, né? Porque a comida é olha só. afeto, a comida é tudo. E aí, e o aprendizado. Então, se quero que o meu filho tenha uma alimentação balanceada, vamos dizer assim, ele vai estar ali. Aí, ó, lembra do macarrão e da rosca da vovó, justamente, Leandro.
Tá vendo? Então, isso gera inúmeras emoções. E eu passo isso para os meus filhos. Olha, você falou uma coisa, ela tá ali no alto. Eu tenho uma vasilha, uma travessa aqui, que a minha tia deu para minha avó, que deu para minha mãe, não sei o quê. E essa vasilha tá aqui comigo no Maranhão, que eu trouxe para ela. E a minha avó me ensinou a fazer um macarrão, uma lasanha com um macarrão cru nisso. E isso passou para mim, né? Eu fazia, quando eu comecei a namorar o Bruno, eu fazia para esperar ele, aquela coisa. Então virou aquele prato, coisa. E os meninos sabem disso. Então, quando eles Olha querem só. coisa, a gente vai fazer uma coisa diferente. Então, é o macarrão, é a lasanha de quando a mamãe namorava com o papai, né? Então, a gente Ah, que legal. tem que ser nessa vasilha. Então, tá vendo como são tantas coisas? E isso, para São. eles, geram memórias afetivas. Tá envolvidas nisso tudo. E aí, a mesma forma, se quero comer saudável, traz todo mundo ali, descontraída, a hora do almoço, a hora das refeições, não é um momento para estar brigando. Eu vou ensinar as coisas antes. A salada, a gente Isso. lembra bem, a gente faz uma salada bem gostosa. Essa foi muita salada, ninguém lembra. Então, assim, a gente faz essas questões todas. Mas é muito disso também, porque é uma coisa aconchegante, né? Por isso que todo mundo gosta É, muito de doce. Porque, olha, é, dopamina, gente, tá ligado é, ali. E aí a gente vai. Por isso que o doce puxa tudo. Aí, por isso que a verdura e a fruta, ela perde seu espaço por conta disso. Mas a gente oferece, é. né? E tudo bem. Engraçado A que gente pode comer de tudo. depende da quantidade, né, Fabrícia? E aí é onde entra a autorregulação que a gente falou lá no começo. É saber quando eu tô com Isso. fome, quando eu tô E saciada, essas coisas todas. engraçado, Fabrícia, que você falando dessas memórias afetivas, né, que o alimento traz. E assim, o tanto que assim, quem está aqui com a gente, escutando, tanto que isso é importante, mamães e papais prestem muita atenção. Porque aqui em casa, por exemplo, né, meus pais voltaram para Curitiba já tem quase 8 anos, e aí a minha mãe sempre fez. A gente chama de grostoli, né? Cueca virada, que é um bolinho feito de uma massa parecendo com pão, que é uma coisa que só eles sabem fazer. E assim, engraçado que as meninas às vezes têm um cheirinho. Nossa, tem o cheirinho da cueca virada do vovô, da vovó. Aí traz todo aquele cuidado, carinho de vô e de vó. Assim, é muito gostoso. Quando eles falam que estão vindo para cá, aí as meninas, ah, mas vai ter cueca virada, vai ter isso, vai ter aquilo. Elas falam das comidas com um carinho tão grande, é muito gostoso. E E, e aí a gente fala pela outra vertente também, Fabrícia, que eu acredito que é muito importante falar, que a gente até comentou um pouquinho agora há pouco. A questão da relação, do mau relacionamento com o alimento, né? Do mau relacionamento que vai causar a obesidade, que vai causar várias situações que você entende melhor do que eu, mas a questão de obrigar a comer, de obrigar, forçar a comer aquilo que não quer, como você já falou, muito bem falado agora há pouco. Então, assim, tem esses dois extremos. Então, o que a gente quer, né? O equilíbrio, como você falou, doce pode? Elisa, a quantidade, né? O carboidrato pode? É o equilíbrio, né, Fabrícia? não, a Então, gente a pode questão... tudo. O que aconteceu hoje em dia é que a gente deu espaço para os produtos processados. Então, Sim. antes a gente ia para a cozinha, as mães a gente fazia o nosso alimento, independente de ter gordura, de ter açúcar, mas era caseiro. Uhum. É, verdade. Entendeu? Eu sabia o que que tinha ali naquela preparação. E hoje, como a vida está muito corrida, a gente é vendido para a gente como é mais prático, é saudável, é sem glúten, é sem isso, aquilo. Só que são várias coisas ali dentro. E isso está levando. E aí, além disso, teve o aumento de peso, teve essas outras coisas que vem essa cobrança de a gente ter a estética, tanto da criança, tanto tudo. Isso vai girando um transtorno alimentar. Então a gente tem para quem come demais, pra gente quem come demais. Porque a obesidade, ela não está relacionada só ao comer muito. São N Sim. fatores, tá, beleza? É uma patologia. Então, assim, a gente tem questão hormonal, a gente tem várias coisas que não é só a quantidade do comer. A quantidade do comer, a gente. Uhum. Mas nesses
aumentou um pouco, diminuiu um pouco nesse vai e vem que a gente fica. Mas o comer, né, ele está bem relacionado a isso, a não ter a preparação. Então, gera aquela questão afetiva, a família reunida no preparo, aquilo ali tudo, mas está ligada também nessa questão de eu saber o que eu estou comendo. Eu não preciso ler rótulo quando eu preparo um alimento. Ali não vai. Se eu pegar uma verdura, alguma coisa, ela não vai me dizer o que ela tem de nutriente, de vitamina. Não, tá ali, é o alimento puro. Agora não, você vai lá, você compra uma coisa, tá? Valor energético, tanto disso, tanto daqui, tanto daqui. Não. Então, se eu estou preparando, eu sei a qualidade do ingrediente que eu estou utilizando naquele preparo. Né? Então, isso E é engraçado. E é engraçado que, assim, a praticidade, né? Aí vamos falar do fast food, que é as coisas mais assim, acessíveis, né? O quanto é viciante, né, Fabrícia? Parece assim, você come aquilo, você quer comer mais. Eu não comentar. Né? E vai se deixando as tradições e também deixando de criar as memórias afetivas, porque cozinhar. E hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que cozinhe. Tipo assim, você sabe. E tem algumas pessoas que até falam, eu não sei cozinhar, mal sei fazer um ovo, como se fosse uma coisa importante. Tipo assim, eu não sei cozinhar. E aqui em casa, engraçado que a Júlia está com 16, a Beatriz está com 11, e elas já cozinham tudo, Fabrícia. Elas sabem fazer tudo. Eu tive que ir para Curitiba semana passada e a gente está desde março sem secretária. E ficou por conta delas e do pai. E se saíram assim, desde creme de milho, o arroz elas sabem fazer, macarrão, sabem fazer carninha. Então, assim, eu acredito que faz parte disso. E todas as vezes que eu estou com elas na cozinha, é diferente, assim, é a maneira. Sabem fazer crepioca, pão de queijo de frigideira. Então, assim, é gostoso ensinar, né? Eu acredito que não tem vergonha nenhuma hoje falar que uma menina sabe cozinhar, um menino sabe cozinhar. Pelo contrário, Uma fase né? O que eles... que a mulher tinha que largar isso e tudo. Não, mas a gente Sim. pode preparar, a gente não precisa preparar. Eu não estou falando para ninguém parar de trabalhar fora e ficar. Não estou falando isso, não. Gente, a gente pode fazer uma refeição, a gente pode fazer no final de semana, entendeu? Pode. E se a gente não tem alguém que nos ajude, alguma coisa, escolhe um lugar que você sabe que a comida é mais caseira, em vez de ir para essas esses hambúrgueres da vida, essas coisas prontas. Então, assim, é questão de escolha mesmo, né? E é um cuidado com a gente, né? É dispensável. Tem neurose, sabe? Porque o dia que eu quiser comer um hambúrguer, eu vou lá e como um hambúrguer também. Eu também. Então, assim, e sem denominar, hoje é dia do lixo. Não, hoje não é dia do lixo, não. Hoje é dia de eu comer uma coisa diferente, né? Sim, então, pronto, sem terrorismo. Né? Porque tem muito pai e mãe também que, na tentativa de criar filhos muito, muito saudáveis, eles cortam tudo da alimentação dos filhos. E aí eu acredito que cria-se uma outra compulsão, né? Meu filho nunca vai provar refrigerante, meu filho nunca vai comer chocolate, meu filho nunca, nunca. E essa palavra ela é meio perigosa, né, Fabrícia? A gente não pode impor. Tudo que é imposto, a gente pode gerar um transtorno, tanto emocional, na forma como ela vai lidar com a comida. A gente tem muita cobrança, principalmente em cima de meninas, né? Naquela faixa etária dos 10 aos 14, que é uma questão fisiológica de mudança de corpo, tá entrando na puberdade, então o corpo muda, acumula gordura. Nós, as mulheres, elas acumulam gordura já para quê? Para gestação, para amamentação. Isso. Então, assim, e essa idade, que elas estão nessa fase de criança para adolescência, a gente vê muito caso que já começa a desenvolver transtorno alimentar. Anorexia, bulimia, e aí quando se olha no espelho, sempre se acham gorda, começa a fazer muita atividade física, começam a se cobrar muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, tipo assim, tudo que é muito perigoso. Tudo que é demais é perigoso. Então, saudável demais, comer isso demais, também é perigoso. Então, a alimentação, ela
tem o seu lado maravilhoso, né? Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente, principalmente a gente que está falando sobre isso, levando isso às pessoas, a gente tem que ter esse cuidado para não gerar transtorno. E a mídia cobra, né? Você vê uma pessoa... Uma vez eu escutei, Elisa, quando uma pessoa que eu conheci na época que era da área jurídica, e aí ela me perguntou, tal, né? E ela falou assim, ah, não, em você dá para confiar porque você é magra. A gente não existe isso, entendeu? Não existe isso. Não Não, sabe por não. quê, entendeu? Por que a pessoa está acima do peso ou não está. Então, são tantos fatores, e para julgar se um profissional é bom ou não por conta disso, então, assim, é muito triste, né? Se a gente vê É. uma pessoa que posta uma foto de biquíni, se ela está acima do peso ou não, tem sempre alguém criticando. E as críticas estão começando muito cedo. Você tem 2 meninas em casa, você sabe como é que é isso. Então, se ela posta uma foto no Instagram, por exemplo, ah, você tem vergonha? Não, você não tem isso. Então, isso está começando desde cedo. E aí a gente... Importantíssimo, Fabrícia, você falar isso, assim, importantíssimo, porque nós estamos na sexta live, né? E as outras mães falaram, um dos questionamentos e uma das discussões que a gente teve durante as lives foi essa questão da internet, né? Do uso da internet, dos filhos acessarem a internet, ter rede social. Porque se os adultos, Fabrícia, hoje não conseguem lidar com críticas, não conseguem lidar com rede social, imagina um adolescente, igual você Nossa, acabou de falar, né? Você posta lá alguma... Ou então, além de você sofrer críticas ao postar alguma coisa, você está sempre olhando o outro, a outra colega, e olhar aquilo ali, compara. nossa, se comparando. Então, eu, Elisa, aqui em casa, a questão de rede social é um pouquinho assim mais complexa, celular também. É tudo Aqui muito também. cuidado e vigiado, sabe? Porque assim, quem ama cuida. Dentro da idade de cada uma delas, elas têm acesso ao que é devido da idade delas. E tudo Uhum. supervisionado. Não é vigiado, né? É supervisionado. Então isso que você falou é muito importante. E assim, o pai e a mãe entender a questão das mudanças, o menino, né, Fabrício? Eu acho que o menino que, assim, tá nessa fase da puberdade e aí tem o estirão, emagrece demais e fica meio, assim, são tantos Tudo, fatores, né, tudo. Fabrícia? É muito. Assim, o Rafael aqui, hoje ele fez um comentário sobre isso. Né? Os coleguinhas da minha sala já estão começando a ter, né? Mãe, é um filho. Na minha família, a gente não tem, seus tios não têm, o seu pai não tem. Então, assim, vai te faltar a barba, eu falei com ele. Não se compara por conta disso. Né? Então, assim, Sim. já o homem tem esse outro lado. E a gente tem Uhum. muitas outras questões também. Tipo, hoje a gente tem esses aplicativos, TikTok, não sei o que lá, e aí que ele fica induzindo a criança essa questão de corpo, essa questão do comer. Uhum. É muita gente tirando foto de prato o tempo inteiro para falar É, estilo de vida, isso não sei o que. é, Isso na cabeça é. da criança já vai vindo essas comparações. Não, aí ela começa a comer Vai. escondido. Ela começa a comer escondido. Por quê? Porque aí minha mãe não tá vendo, meu pai não tá vendo, e aí vai criando uma bola de neve. Hoje eu tenho, por isso que eu tô indo para essa área, essa parte comportamental, Sim. porque várias crianças já com esses distúrbios alimentares, e é muito sério. É Nossa, muito, é é muito muito sério. triste. Então, assim, às vezes a gente como mãe, como pai, eu sei que a gente não faz intencional. Às vezes a gente cobra, a Uhum. gente questiona, querendo o bem. Mas aí pode desencadear uma coisinha assim, sabe? Que leva a isso. Ou comer demais. Porque quando a gente proíbe, a gente induz ele a querer mais. Quando a gente oferece É, demais, aí a gente induz ele a rejeitar. Então, tá vendo? é. Vai, São coisinhas muito é, sutis, né, Fabrícia? É justamente. muito sutil. Eu Então, disse, pessoal, que essa live ia ser importante. Eu falei, eu disse. É tem muito assunto para importante a ficar gente horas saber. e horas falando, né? Tem, Fabrícia, e falar nisso já faltam 5 minutos para acabar essa live, gente. Eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tanta coisa para te perguntar, Fabrícia. Sim, de verdade, assim, é igual você falou, a importância, sabe, a consciência que a gente tem que ter. Ser pai e mãe é muita responsabilidade, né, Fabrícia?
É uma responsabilidade tamanha. E às vezes os pais acham que a alimentação alimentar, vamos alimentar. Não, é mais um cuidado, é mais uma formação no indivíduo. Olha só a importância disso, né? E assim, Fabrícia, passou muito rápido, nós vamos ter que fazer outra live, porque tá faltando. Olha, é sério, eu tenho aqui uma lista de coisa pra gente conversar, tô falando sério, de verdade. Eu tô assim, gente, não pode ser, não pode ter passado tão rápido. Tem muita coisa para falar sobre isso, porque é muito pertinente o assunto, é muito importante, é sério, é muito sério. E assim, o que que você tem assim de tentar resumir e deixar uma mensagem mais importante ainda do que tudo que você já falou para os papais e mamães que estão com a gente até agora? É a gente preocupar, né, o que envolve tudo. Nós somos um ciclo, né? A alimentação, ela faz parte disso. E várias outras coisas, igual a gente comentou sobre os acessos à internet, tudo que pode adiar. A gente vai cuidar, né? Então, ter cautela nisso tudo, para a gente não adoecer os nossos filhos por conta, porque a gente vê muita pessoa adoecendo por conta da nutrição também. Então, a gente não quer causar isso para as pessoas, né? Então, olha só. Cuidado. E pensar sempre, e não é restrição, é o que eu posso incluir de melhor nisso. Não preciso tirar nada, mas eu vou acrescentar. Se eu tomo 3 refrigerantes, vou tomar 2 e um copo de suco. E aí a gente vai incluindo e as coisas vão melhorando e fica muito mais fácil. Nossa, adorei, adorei. Fabrícia, muito, muito, muito obrigada mesmo. É assim, a gente não convive tanto, mas eu sei que você é uma excelente mãe, uma excelente mulher, uma excelente profissional. E mas é sério. Ó, o pessoal todo falando aqui, não precisei falar, todo mundo entrou, falou, né? Teve até oi tia, teve alguém que falou oi tia, teve, né? Então assim, Fabrícia, que Deus abençoe grandemente você, a sua família, a sua carreira profissional. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, porque eu sei de todas as situações e assim, te agradeço muito. E é assim, rompendo barreiras, Fabrícia, é isso aí, foi de verdade, foi muito bom. Eu que agradeço. Foi muito, muito bom. Por ter confiado em mim nisso, né? Você sempre. Sabe das minhas limitações. Foi ótima. Mas eu foi amo. Ótima. É um assunto que, igual você falou, a gente começa a falar e vai falando, assim. Mesmo, assim. E você muito obrigada. É uma mãe, assim, que nos incentiva muito, né? Que tem muito a aprender. Imagina. Viu? Muito obrigada e vamos marcar a próxima, viu? Pode se preparar, vou deixar você respirar um pouquinho e a gente vai marcar uma próxima aí. Abrir uma caixinha de pergunta que eu sei que muitas pessoas vão querer tirar outras dúvidas e, mais uma vez, muito obrigada, viu? Um beijão bem grandão. Eu que agradeço. Beijo, fique com Deus. Beijo para todo mundo aí. Obrigada. Pessoal, eu falei que a live ia ser tremenda, né? É isso aí. E só para lembrar, amanhã novamente vamos ter live com o papai. Depois de amanhã, mais uma mamãe, especialista em relacionamentos. E sexta-feira é surpresa, viu? Aguardem que vocês vão se surpreender e vão adorar. Um beijão, fiquem com Deus e até amanhã.